Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25. Como sempre, eu inicio o nosso programa agradecendo a sua audiência. Muito obrigado a você que escolheu o canal 25 aí para te fazer companhia. Está na nossa forma inédita, aos domingos, das 6 às 7 da noite. Obrigado pelo seu carinho. Ou você que nos assiste em uma das 3 reprises diárias também, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que se você precisar sair no meio do programa, não há problema nenhum. Diariamente, 00:30, nós estamos aqui no canal 25 com uma reprise para você, tá bom? Ou ainda você que nos assiste em qualquer lugar do mundo através do nosso canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, o meu muito obrigado. Hoje estamos recebendo aqui para falar um pouquinho sobre futebol e sobre educação no futebol, que é muito importante também. Estou recebendo o professor Tadeu Gonçalves. Tadeu, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. E na parte musical você já viu um solinho aí, mas a gente vai bater muito papo com ele e principalmente, como diz meu amigo Jaime, explora muito esse homem, que ele toca muito. João Ormonde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, compadre. Prazer estar com você. E você sabe que no início do nosso programa eu sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história de que um monge caminhava ao lado do seu discípulo à beira de um rio. Quando o monge viu dentro do rio um escorpião se afogando. O monge não pensou 2 vezes. Pulou no rio, nadou até o escorpião, amparou em sua mão e foi levando até a beira para salvá-lo. Faltava poucos metros. O escorpião picou a mão do monge, caiu novamente no rio e voltou a se afogar. O monge, mais uma vez, não pensou 2 vezes. Nadou até o escorpião, amparou mais uma vez com a sua mão e o levou até a beira do rio e o salvou. Voltou ao seu discípulo, voltaram a caminhar e o discípulo, inconformado, não resistiu. Perguntou: por favor, mestre, eu preciso te perguntar. O senhor foi salvar a vida desse escorpião e quando estava quase salvando, ele picou a sua mão e mesmo assim o senhor voltou a salvá-lo. Eu nunca faria isso. Eu estava fazendo um favor a ele e ele acabou picando a sua mão. Eu nunca faria isso. O monge então diz: pois é, essa é a diferença entre nós dois. Eu fui lá e salvei o escorpião. Mas ele picou a sua mão, mestre. Não há problema. O escorpião agiu de acordo com a índole dele e eu agi de acordo com a minha. Eu não posso me deixar levar pela índole dos outros, e sim pela minha. Minha índole é sempre salvar alguém que precisa. A índole dele é essa: picar quando se sentir acuado, quando se sentir desprotegido. Foi isso que eu fiz. Aquilo ficou na mente do discípulo a vida inteira. E ele percebeu que para chegar a mestre faltava muito ainda, mas aquele foi um grande degrau para ele chegar até lá. E assim somos nós, né? Quantas vezes você é xingado, por exemplo, no trânsito e revida, às vezes até mais do que foi xingado? Você está agindo de acordo com a sua índole ou com a índole do outro? Perceba no dia a dia se você não está exagerando, se você não está deixando o outro fazer a sua índole. Perceba isso e pode ter certeza que quando a gente perceber isso, quando a gente conseguir diferenciar isso, o mundo vai ser bem melhor. Pensa nisso. Vou para um rápido intervalo comercial, já estou de volta, aqui no canal 25. Prefeitura em Ação. Saúde. Melhorar a saúde é o objetivo número 1 da Prefeitura de Jundiaí. Mais médicos irão trabalhar no programa Mais Médicos. O consultório na rua trouxe um tratamento mais eficiente e humano para quem precisa. E a saúde da mulher é prioridade. O mini hospital do Vetor Oeste está sendo concluído e mais 3 serão construídos. Reformas e ampliações estão sendo feitas em toda a cidade. Isso sim é cuidar das pessoas.
Prefeitura de Jundiaí. Prefeitura em Ação. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou o Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, Sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. E como sempre, eu digo para você gostou dessa mensagem aí que eu abri o programa? Então eu falo do livro que eu fiz e doei para 4 entidades. São elas a Amarati, a Bem-TV, a APAI de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista. Qualquer uma dessas entidades que você procurar o livro, você compra toda a renda revertida para a entidade que você escolheu, além de ajudar quem realmente precisa, ainda leva belas mensagens para casa, tá bom? A você que já comprou, sempre o meu muito, muito obrigado. Vamos lá, vamos iniciar o Altos Papos de hoje então. Estou recebendo aqui mais uma vez o professor Tadeu Gonçalves e agradeço mais uma vez sua presença aqui, Tadeu. Muito obrigado, é um prazer estar Posso de volta a chamar de Jundiaí, né? Tadeu. Da nossa amizade de longo tempo, lá se vão uns 10, 15 anos por aí, né, Tadeu? Por aí. Bacana. Antes de você entrar nesse assunto que eu acho muito interessante, e muitas pessoas que estão lá, tenho certeza que vão se interessar por esse assunto, a gente gosta de conhecer aqui os nossos convidados. Fala um pouquinho de você. Você é jundiaense, Tadeu? Olha, eu sou paranaense, né? Nasci no Paraná, mas desde de Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste. Fica próximo de uma cidade grande ou não? Cascavel. Cascavel. Aí, criança, né? Recém-nascido, praticamente 1 ano. Fui a Bragança aos 7 anos, 9 anos eu mudei a Jarinu e a partir dos 11 anos até eu ter me transferido para os Estados Unidos, sempre em Jundiaí. Isso tudo acompanhando os seus pais ou não? Sim, uma parte com meus pais, uma parte já, né, eu tinha casado, já meu primeiro casamento, filhos, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa infância. Onde foi essa infância aí, aqui em Jundiaí? Em Jundiaí, olha, então eu fui do grupo do pessoal da Ponte São João. Lá nós tínhamos os carnavais, o time da Ponte, né, o de futebol. Estrela da Ponte. O Estrela. O time forte também era o time de futebol de salão do Jaú, que eu cheguei. Jaú, exatamente. Tinha o São João, também que tinha um bom time. A Esportiva. Olha, era uma época boa. Tinha muitos lugares para você estar jogando futebol, os amigos. Era mais simples, né? Era muito bom. O que você se lembra da sua infância? O que você pode recordar para a gente? Olha, eu sempre fui meio aventureiro, né? Então eu nunca tive aquele grupo específico. Então tinha a turma da natação, tinha a turma do futebol, tinha a turma comecei, né, no Paulista, né, com 13 anos, 13 para 14 anos, foi quando foi a primeira vez que eu fui tentar ser jogador de futebol e ali acabei ficando, de jogador fui para preparador. Então sempre foi voltado ao esporte, né? Minha vida sempre foi direcionada para isso. E viajava de vez em quando, mesmo com 15, 16 anos, porque na época eu fiz o colegial no Colégio Agrícola. Então eu fiz 3 anos no Colégio Agrícola e jogava futebol. Aí quando o Paulista falou, vamos ver se fica um pouco por aqui, aí eu fui para a Educação Física, mas mais ou menos é isso. As grandes memórias que eu tenho é a nossa turminha do pessoal da Ponte São João jogando, o São João na Esportiva, os carnavais, né, que a gente ia bloco de rua, mas nunca tinha instrumentos sem fazer barulho. E era foi muito bom, muito bom. Então vamos falar do Paulista, que eu acho muito interessante, que tem muita gente que está assistindo aí agora, acha que joga bem, né? E hoje o futebol, depois a gente vai entrar nesse assunto, que eu acho um assunto mais polêmico, mas o futebol hoje, infelizmente, não requer só o talento, infelizmente, né? Mas fala um pouquinho como é que foi a sua ida para o Paulista, né? Então, a experiência do Paulista foi como sempre. Você aparecia lá, tinha as peneiras, né? Então, foi na idade de 15 anos foi quando eu me consolidei. Então, eu fazia parte do infantil. Era na época nós treinávamos no próprio dentro do Jaime Sintra. Não tinha aquela estrutura toda, tínhamos
Cada ano, na época o presidente era o Jairo Maltoni, depois do Jairo Maltoni veio a época do Fug com Egídio, Passarinho, aquele grupo. Então a história toda de Paulista foi, vamos disputar Campeonato Paulista, vamos ver se vira um jogador, mas eu nunca abri mão de estudar, eu nunca deixei, né, porque a gente via mesmo lá as dificuldades que nós tínhamos. E da transição de estar na educação física, estar jogando para depois sair desse passo e virar um preparador físico, né? Eu virei um preparador físico e daí fui embora para São Paulo. Depois de 3 anos trabalhando no Paulista. Calma aí, não vamos abreviar a história não, que eu acho muito interessante. Por que você não passou do infantil para o... Aliás, era infantil ou era... Infantil e juvenil. Eu cheguei a jogar um pouco no juvenil. Não chegou a jogar no juvenil? Cheguei a jogar um pouco no juvenil, mas eu não me... Chegou um certo momento que eu perdi a atração. Primeiro, nós tínhamos muita desorganização. Eu sou da época que no futebol você tinha as dificuldades que você tinha e a forma como as coisas eram feitas, era muito poucas oportunidades de você levar à frente aquela profissão. Nós não tínhamos grandes campeonatos, o Paulista era um time menor, né, que sempre tinha as dificuldades. Então não houve aquela... Talvez tivesse oportunidade, se eu tivesse me dedicado talvez um pouco mais, e talvez por essa falta de não ter nunca sido educado, mas simplesmente, vamos jogar bola, faz um coletivo, o rachão tradicional, chuta, cruza, mas nunca educado. Talvez que tenha me encaminhado essa missão que eu levo aí há 35 anos, mas eu não vou me preocupar em ser o técnico. Eu gostaria de ser um educador, realmente estudar o esporte, porque para a gente você veja uma ideia. Naquela época, os maiores clubes ou era pederasta, que cuidava da base, ou você tinha pessoas que não existia muito agente. Então, era muito mais, era famoso, jogava por paixão mesmo, né? Mas ali foi uma experiência muito grande. E foi o Paulista que me abriu as portas para que eu levasse isso à frente, né? Depois, na época do Paulista, eu terminando a educação física, eu fui fazer uma especialização na USP. E na época era Cláudio Coutinho e o Teixeira. Só isso? Eram os técnicos. E ele na seleção brasileira. Isso foi em 79. Então, e surgiu nessa época, nesse curso que nós fazíamos uma vez por semana, a gente se reunia, surgiu uma bolsa de estudo para você ir para a Europa fazer a licença da Espanha. A Espanha tinha lá a Real Federação, oferecia. E aí o professor Teixeira me deu a oportunidade. Foi aí que passei lá, fui para passar 15 dias, acabei ficando 3 meses ali na Espanha, muito tempo em Barcelona, mas em 1979 o estudo analítico e a profundidade do trabalho científico que se fazia na Espanha, nós estávamos já muitos anos à frente do que nós se preocupávamos. Talvez porque a gente então vamos fazer o seguinte, né? já a gente vai entrar no São Paulo também, eu quero que você fale um pouquinho de São Paulo, e é claro que você vai falar aí dessa sua estada na Espanha, porque afinal de contas, lá, você me contou outro dia, num dos churrascos que a gente participa, aí você me contou uma história muito legal sobre um dirigente de lá, eu quero que você conte aí para os nossos amigos, tá certo? Mas deixa eu dar as boas-vindas também, a minha parte musical. João, quero agradecer demais a sua presença aqui, viu? Obrigado. Estou muito feliz mesmo. Aqui, já te falei. Estamos aí, correria. Bacana. O João, que você está assistindo agora, nós estamos gravando numa segunda-feira, hoje é dia 13. Ontem, dia 12, fez um showzaço no Sesc. Se você foi, eu tenho certeza que você gostou muito, porque quem vai não se arrepende, não. João, fala um pouquinho de você. Obrigado. Você não é de Jundiaí? Então, já adotei Jundiaí como minha segunda terra, né? Vamos dizer assim. Já tenho uma filha que nasceu aqui, já com 9 para 10 anos. Estou morando em Jundiaí há 15 anos. Eu sou mato-grossense, pantaneiro, nasci em Alto Paraguai, na nascente do Rio Paraguai, me criei por ali até os 6, 7 anos de idade, depois fui para Cuiabá estudar, fazer faculdade, sou formado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, fiz especialização na área de cultura regional, até porque eu sempre gostei da música regional, e comecei na noite, como todo músico costuma começar. Mas antes disso, quero saber como é que foi o seu primeiro contato com músicas. É de família? Olha, Robson, na verdade, cara, eu aos 5, 6 anos de idade eu já cantava. Sem saber música por teoria, nada, eu já tinha prática de cantar. E o meu avô materno que me disse que eu tinha vocação musical. Mas o meu avô, ele estudou no conservatório no Rio de Janeiro, no Exército, ele estudou flauta e flauta transversal, e ele lia partitura, tudo.
E aos 5, 6 anos de idade, morando numa cidade chamada Nortelândia, no Mato Grosso, eu ouvia a Rádio Nacional de Brasília, eu ouvia Ângela Maria, Calbi Peixoto, Luz Gonzaga, né? Então, eu cantarolava e meu avô dizia que eu tinha dom para música. E mais tarde, quando eu fui para Cuiabá estudar, eu tive contato na escola, no Salesiano, que hoje é o Objetivo lá, eu tive contato com os padres que, cantando na igreja, me chamou para um cantinho e falou, olha, vou ensinar você a tocar violão para você tocar na missa. E aí eu fiquei tocando na igreja mais ou menos uns 14, 15 anos, até sair do colégio praticamente. E aí comecei a tocar na noite, em Cuiabá, Rondonópolis, Goiânia, Campo Grande, naquele círculo ali, né, Centro-Oeste. E a música, eu sempre vi a música como... A música, na verdade, iniciou na minha vida como um bico. Eu costumo brincar, hoje é uma boca. Você chegou a ter outras profissões ou não? Sim. Eu trabalhei numa empresa de saneamento básico durante praticamente 20 anos. E durante esses 20 anos eu trabalhei na ONU, à disposição da ONU, né, 5 anos praticamente, num projeto chamado Programa de Desenvolvimento Agroambiental, no Mato Grosso, chamado Prodeagro, bancado pelo Banco Mundial e pela ONU. E fiquei nesse projeto 5 anos, a gente atendia comunidades rurais, mas a música sempre... Paralelamente a música? Não abandonava a música de jeito nenhum. Sempre à noite eu estava dando jeito de ir para um barzinho, ou tocar por cachê, ou tocar por prazer, e, enfim. Depois entrei numa banda de baile, fui crooner de uma banda de baile, cantava de todos os estilos e tudo. E no final do meu curso de História na faculdade, eu tive contato com a música regional, no Pantanal, andei de balão com o pessoal de geologia, e fui conhecendo aquelas comunidades rurais ali, os ribeirinhos, e tomei gosto pela música de viola, pela música regional. E a viola? A viola é muito difícil, eu sempre digo aqui, eu gosto, você está assistindo aí, tem trazido aqui alguns violeiros, umas violeiras também, já tivemos prazer de ter violeiras aqui. É um instrumento muito difícil, mas eu gosto muito, né? Como é que foi? Então, a viola, eu tive contato com a viola basicamente em 94, 93, 94. Eu já conhecia grandes violeiros, né? O Paulo Simões, que hoje é meu parceiro, é parceiro também do Almir, do Sáter, os próprios Sáter também, que eu conheci, outros violeiros mineiros, e enfim. E aí eu adotei a viola como instrumento de trabalho, né? Eu era violonista e tudo, e adotei a viola como instrumento de trabalho em função dessa paixão que eu tive à primeira vista com a viola, né? E aí, daí para frente, foi procurando grandes mestres violeiros, porque a viola é um instrumento que não tem muita coisa didática para você procurar. Por exemplo, uma afinação rio abaixo, essa afinação aqui, você não acha quase nada em termos de didático, livros e tal, você não acha. Então, a afinação da viola, para você ter uma ideia, são 22, 23 afinações catalogadas. Fora as que não estão catalogadas, as que estão aí, domínio público, que já se perderam com os grandes violeiros antigos que morreram. Então, tem disso também. A viola tem um mistério por trás dela. Vamos fazer o seguinte, está encerrando esse bloco aqui. Queria que você escolhesse uma música para encerrar esse bloco. O que você escolheu? Vou fazer uma música minha chamada Reduto de Violeiro, que conta essa paixão da viola e o Pantanal. Vamos lá, então. João Ormonde. Viola que conta histórias de um tempo que não se foi, berrante que cria modas, que move um carro de boi, moinho que sopra o vento. A linha industrial Demarque é utilizada por conceituadas indústrias ao redor do mundo, servindo como base a dezenas de produtos finais, sorvetes, sucos, iogurtes, geleias, baby food, disponibilizando mais de uma centena de produtos, que vão de sucos concentrados, polpas, frutas e legumes congelados a açaí, extratos de tomate e sucos refrigerados. Nas últimas 7 décadas, a Demarque vem fincando raízes pelo Brasil e levando seus frutos mundo afora. Cultura.
Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou o Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, Sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Pois é, já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Eu estou mostrando aqui os 2 CDs, mas eu perguntei para ele, esses 4 CDs aqui, ele falou, não, são 8, aqui não deu para trazer tudo, não vim de caminhão, vim de carro, né? Não dava para trazer todos. 8 CDs, João? Já são 8 trabalhos já. Qual que é o mais recente? O recente é esse aí, Tem Viola no Forró. Esse daqui? Que é um CD que a gente fez em homenagem aos cantadores nordestinos. Até porque eu, como pantaneiro, tenho um pé no Nordeste, meu pai era baiano, e eu desde pequeno ouvia muito Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, mesmo lá no Pantanal, e fiz esse CD homenageando os grandes cantadores nordestinos, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Fagner, Alceu Valença, né? Esse anterior, Quariterê, é um CD que eu fiz, é um CD histórico, né, na verdade, porque Quariterê é um quilombo que existiu em Mato Grosso por volta de 1750. Existia uma rainha negra chamada Teresa de Benguela. Você vê como que os anais da história essa história não é contada pela história tradicional. Hoje sim, já tem livro de mestrado, doutorado, falando sobre Teresa de Benguela. Ela formou um quilombo no Pantanal e transformou isso num império. O Joãozinho 30 retratou isso em 1988, por ocasião do centenário da abolição da escravatura, homenageou Teresa de Benguela na Unido do Viradouro, no Rio de Janeiro. Entendeu? Mas é uma história muito bacana da Teresa. Você acha que você sendo historiador é mais fácil para você compor, para você buscar essas histórias aí para transformar em música, não? Robson, eu gosto muito de trazer história para minhas músicas. Lógico que tem música romântica também, tem algumas coisas do cotidiano do Pantanal ou do sertão do Brasil, né? Mas eu gosto muito dessa coisa ligada de ligar a história com música, de trazer a história para a música, né? Porque eu acho que é o único jeito que a gente tem de nós, cantores, de retratarmos a história. Né? Resgatar de alguma forma também para as pessoas que não viveram. De uma forma simples para a pessoa já entender, porque às vezes tem um livro, mas a pessoa às vezes não consegue ler o livro, ou para essa correria da vida, e enfim, que eu acho bacana, interessante ler o livro, mas a Quariterê é basicamente isso, é um resumo da história de Teresa de Benguela, que é uma história muito bonita. Você imagina uma mulher. Canta um pedacinho para o pessoal de casa ter uma ideia, Só uma palhinha, porque na outra afinação ali. Teresa, uma rainha negra, ergueu seu reino lá no Pantanal, lutando pela liberdade, que era o sonho do seu ideal. Foi uma escrava lá em Vila Bela, castigada pelo sofrimento, na agonia do seu cativeiro, presa ao tronco de espancamento. No quilombo de Quariterê, a sua história transformou, abrigando povos de outras raças, valente guerreira comandou. Na exuberante fauna e flora, viu a paz chegar nas mãos do vento. Cultivavam os escravos libertos a semente para tirar o sustento. E aí vai. Maravilha, né? Vou te colocar na parede aqui, eu falei no intervalo que ia te colocar na parede e vou ter que fazer isso com você. Você tem um legado tão bonito, letras maravilhosas, contando histórias, né? O que você acha dessas letras atuais aí que tem cheio de catá-catá, berê-berê e tudo mais? Como é que é isso para você? Você acha natural, Robson, comercial? Sabe, eu acho assim, cara, uma coisa que eu costumo sempre frisar, eu acho que o músico, ele tem um limite. Sempre quando eu toco nesses assuntos, eu falo assim, às vezes a gente vê um disco de um amigo que fez, que é um disco que não tem um fino trato, que não tem um capricho, que não tem uma preocupação de letra, de música. Eu digo, às vezes as pessoas chegam crucificando o trabalho, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, você tem que respeitar o limite do cara. O cara, ele só consegue fazer aquilo ali. Então,
dentro do que você me perguntou, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas, eles não têm... Porque hoje é muito fácil ser músico. Está no limite. Vamos fazer o seguinte, o Jaime pediu para explorar você e eu quero explorar muito. O Jaime, para você que não sabe, ele está atrás dessa câmera que você está assistindo aí. O Jaime é o nosso diretor musical aqui. Além das suas músicas, você faz músicas de outros artistas no seu show? Quem, por exemplo? Eu toco Almir. Faz um pedacinho de uma do Almir. Renato que você faz Teixeira, Pena Branca. Faz um pedacinho de Almir, depois Renato Chitão, Teixeira. Chororó. Enfim, a gente dá uma passeada. O show de viola, a gente dá uma passeada pela música. Faz um pouco então, professor. Do Almir, por exemplo, uma música que a gente nunca deixa de tocar no show do Almir e do Renato Teixeira. Dois grandes compadres queridos, que eu gosto muito. Quando a estrela cai no escurão da noite e o violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, brilham neles lembrança dos amores esquecidos. O que mais você pode destacar do show aí? A gente toca muita coisa. Na outra viola a gente toca Tião Carreiro, toca Zé Mulati Cassiano. Você falou do Pena Branca e Chavantin, o que você faz? Pena Branca, Dá pra fazer nesse aí? Participou desse CD meu aqui, o Viola Encantada. Eu tive o prazer e a honra de ter o Pena Branca nesse disco. Ficamos muito amigos, por sinal, fizemos uma turnê juntos, né? Eu viajei com o Pena, fizemos vários shows pro Sebrae Brasil e o Pena é uma música do Pena que eu gosto muito, que é uma música de domínio público, né? Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham, a garça dá meia volta, senta na beira da praia, e o coelhinho não gosta que um botão de rosa cai. Muito bom, Cuitelinho. Isso já é clássico, domínio público, né? Essa música? Domínio tem mais de público. 30 anos, né? Já é domínio público já. Passou de 30 anos e vira domínio público. Ela foi recolhida pelo Paulo Vanzolin, né? E agora acho que já é domínio público, né? Muita gente grava e eu só vejo DP nos discos, então acredito que sim. Bem bacana. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui com o professor Tadeu. Nós paramos no Paulista, ele se formando em Educação Física. Eu queria saber como é que foi a sua ida para o São Paulo, professor. Antes de mais nada, eu vi que você estava aí vendo meu amigo João tocando. Você toca algum instrumento ou não? Não. Campainha. Gosto só. muito. Toco galinha, né? A gente vai pro sítio, eu toco as galinhas. Mas gosto muito de música. Bacana. Conta pra gente como é que foi a sua ida para São Paulo, então. Então, aí voltei daquela experiência, 79, aí o Paulista começou a se reestruturar, trouxe o time tinha que subir, tinha que cair, tinha que subir. Tive a oportunidade de trabalhar aí com dois bons profissionais, inclusive o Ladeira, né? O Ladeira fez um trabalho excelente no Paulista, isso foi em 1980. Aí o Dalmo Gaspar estava no São Paulo, falecido Dalmo, né? E na época o São Paulo estava querendo reestruturar o departamento amador, aí o Dalmo recomendou na época era o Formiga. Aí o São Paulo mandou um convite, fui dar uma visitada e em janeiro de 81 eu começaria o meu trabalho no São Paulo. Naquela época, estava chegando os computadores. Janeiro de 81? Janeiro de 81, comecei a trabalhar no São Paulo. Fiquei 79, 80 no Paulista, 80 foi um ano bom. E de 81 a 85. O técnico do Principal era o Tele Santana, então? Naquela época não ainda. Naquela época, ainda, quando eu fui, era o Formiga. Depois do Principal? Do Principal era o Formiga. Isso foi em 81. Aí, não. Confundindo com 90, né? Você está confundindo com 90, 81. Formiga ficou, depois do Formiga vieram mais dois, né? O
Minelli. E aí depois chegou o Cilinho, mas o Cilinho chegou para cuidar do departamento profissional. Mas voltando à base, como estava chegando o computador. Então nós tivemos lá, o São Paulo deu toda a condição de trabalhar, né? Em termos de pesquisa, trazer os jogadores. Eu lembro até a história de Miller, Silas, que foi na época que se formou os Menudos, né? Então, totalmente escoliose, torto. Então, era 7 horas da manhã, esses meninos lá na academia, a gente tinha, tanto é que o nosso médico era o Marco Aurélio, o Marco que depois acabou virando diretor. Os fisioterapeutas, tínhamos muitos bons profissionais, todo mundo começando a história junto. Então passou a se preocupar muito em formar os meninos, nós treinávamos atrás do gol do Morumbi naquela época, todo mundo morava no estádio, todas as categorias, e treinava-se no Rapadão, não tinha assim, um centro como Cotia, mas ali foi muito interessante, porque a minha responsabilidade foi reestruturar o departamento e não se preocupar em ganhar, mas em formar. Então deram uma carta branca muito interessante, foi daí que começou a girar, você pode ver, naqueles 3, 4 anos de desenvolvimento, talvez tenhamos ganhos aí alguns campeonatos infantil, juvenil, júnior, mas foi o ano que mais o São Paulo produziu atletas para o mundo, né? Foi quando houve aquela revolução aí, depois com a chegada do Cilinho, o Cilinho subiu alguns para o time de cima. O São Paulo ficou conhecido como um bom departamento de base. De base. Então foram anos muito interessantes, muita pesquisa, para mim foi um grande laboratório. Então eu tinha acesso às informações, com o computador você já começava a fazer algumas análises, tinha grandes profissionais, como o São Paulo, a gente tinha abertura para as televisões e todo o pessoal, então todo mundo vinha e dava um apoio, foi muito interessante. Até em 84, quando mudou um pouco, aí saiu aquele diretor, eu vi que o São Paulo perdeu um pouquinho a preocupação na formação. Aí começou a haver mudança, foi um ano que mais o São Paulo viajou, nós tivemos a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes na preliminar da Copa do Mundo. Esse mesmo senhor, esse mesmo curso, quando eu fiz algumas amizades na Espanha, depois convidou a equipe e nós passamos a viajar muito. São Paulo passou a viajar, isso dava uma maturidade de formação, que fazia parte do grupo. Então nós fizemos Copa do Mundo em 82, teve na Espanha, né? Nós fizemos o Mundial de Clubes de base antes. Então, aí levávamos para assistimos Brasil e Argentina, Brasil e Itália, o 3-2 que a gente perdeu, mas os meninos tinham muita experiência. Depois ali vieram outras viagens, inclusive uma que nós fomos fazer foi a última. Paulo Rossi, né? Nós fomos à Índia, né? Na época a Índia, em 84, era o Super Boys do Brasil, a Índia estava tendo aquele problema com os Silks, aquela revolução, o pessoal contra a Indira Gandhi, que queriam a independência. Foi uma história muito interessante. E nós fomos, então nós fizemos 3 partidas aí tinha Miller, Silas, Sidney, toda essa molecada, que depois um super time a gente tinha naquela época, e nós fomos fazer 3 jogos, e eram campos de cricket. Então você jogando, os meninos jogando, e mais de 70 mil pessoas de pé aplaudindo, não paravam, eles não sentavam os hindus. E jogamos 3 jogos contra a seleção da Índia. Aí em Calcutá nós conhecemos Madre Teresa, fomos lá fazer uma série de... Foi uma viagem política para a Índia, foi inclusive para tentar amenizar todo o caos. Então era jipes, polícia e exército do lado levando a gente para os estádios. E a experiência de vida que nos deram, né? Foi muito interessante. Depois daquela experiência que eu resolvi também, na época eu era secretário de esporte também aqui em Jundiaí, né? Tinha entrado, então eu comecei a moldar um pouco mais. Isso foi em 84. Vamos parar em 84, então, porque a gente está encerrando esse bloco aqui. Tá bem. No último bloco a gente vai dar continuidade e falar, inclusive, do Instituto de Futebol. Já já a gente fala sobre isso. Pedir para o João encerrar esse bloco com música, João. O que você escolheu para a gente? Vou fazer aqui Coração Matuto. Vamos lá então. Que é uma música do CD Quariterê. Vamos lá. O meu coração matuto desde os tempos de menino queria ver o sol de...
A linha industrial Demarque é utilizada por conceituadas indústrias ao redor do mundo, servindo como base a dezenas de produtos finais, sorvetes, sucos, iogurtes, geleias, baby food, disponibilizando mais de uma centena de produtos, que vão de sucos concentrados, polpas, frutas e legumes congelados a açaí, extratos de tomate e sucos refrigerados. Nas últimas 7 décadas, a Demarque vem fincando raízes pelo Brasil e levando seus frutos mundo afora. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, Sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Para você que está chegando agora, meu muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por escolher o canal 25 para te fazer companhia. Estou recebendo aqui o professor Tadeu Gonçalves falando um pouquinho sobre futebol, sobre a sua experiência também. No último bloco agora, peço para que você fique atento aí às dicas que o professor vai dar para você que quer ser um jogador de futebol, tá bom? E ainda na parte musical, João Ormondi, que já tocou de tudo aqui e agora começou aí com uma moda de viola, na verdade, esse início do último bloco aqui, moda de viola. Mas eu vou voltar com o professor Tadeu. E a gente parou aqui em 84, no São Paulo. Quero que você conte essa sua experiência na Espanha. Conta um pouquinho desse diretor que você conheceu lá na Espanha, que você me contou aí no nosso último encontro. Bom, isso aconteceu em 79, quando eu fui fazer aquele curso. E lá tinha, então acredito que tinha pelo menos uns 80 profissionais. E eu era o único brasileiro, acabado de chegar, 18 para 19 anos. E aí conheci o Ricardo. Né, morou muito tempo no Brasil, falava português e ele tinha um time de segunda divisão e ele estava também participando da licença. Muito interessante, ficamos amigos, ele começou a contar um pouco da história e fizemos o curso. Aí ele me convidou para fazer uma pré-temporada, nós estávamos em Gijón, que seria o Atlântico, então nós teríamos que atravessar toda a Espanha para ir até o Mediterrâneo, onde estaria Barcelona, né? E a história foi interessante, porque aí 4 dias de viagem, aí fui aprender os costumes da Espanha, como comer um carneiro, a gasola, foi muito interessante. E ele acabou me adotando, né? Devia ter lá seus 50, 55 anos. Chegamos nesse clube dele, acabei ficando mais 45 dias, se tornamos grandes amigos, conheci nessa oportunidade, o papel já era o começo, na época era o Cruyff, que tinha parado de jogar e começou a pegar a equipe do Barcelona. Participei, até tive a oportunidade de ver na época a preocupação que ele já tinha do time só jogar um toque, que era essa preocupação. Aí atravessamos, fiquei amigo do famoso Ricardo. toque me voe, né? Era um só, vai, exatamente. Bom, daquela experiência fantástica, ficamos amigos, voltei para o Brasil, tinha que terminar o pós-graduação, a especialização, também fazia alguns outros cursos, tinha um compromisso com o Paulista. E depois ficamos bons amigos. Depois de um tempo, ele tinha criado ele gostava muito disso. Ele tinha uma empresa, criamos um aparelho de ginástica. Então ele pegou o filho dele e falou: vai para o Brasil, fica lá com o Tadeu. Nessa época eu estava no São Paulo. E ele veio, trouxe, fizemos esses equipamentos, que eram todos os paralela, transversal, tudo que você precisaria em um aparelho só. A ideia foi fantástica, só que não teve como a gente levar o projeto à frente. Mas o menino estava comigo, então ele ia para São Paulo, passou a conviver todos os departamentos. Gostou da ideia de fisioterapia, no fim ele voltou para a Espanha, foi estudar, o filho, né, do Ricardo. E depois de um certo tempo, acabou criando uma certa amizade com um jogador chamado Guardiola. Na época que ele estava começando, o pai dele foi um dos organizadores dos Jogos Olímpicos, inclusive, o Ricardo. O Pepe Guardiola? O Pepe Guardiola. Então ele acabou ficando amigo do Pepe, porque ele era o assistente de fisioterapia, já no Barcelona, da base, mas o Pepe estava começando. Então ele sempre estava lá cuidando do Pepe, o Pepe sempre teve um problema sério de coluna.
E aí foram crescendo grandes amigos. O Pepe parou de jogar, se transformou no Pepe Guardiola, né, que trouxe toda aquela ideia de pegar o estilo do futebol brasileiro, bola curta, passe curto, mas adicionar um pouco mais de inteligência tática, que é o resultado que hoje o Barcelona leva isso muito à frente. Mas o mais interessante é que o Emílio acabou se tornando depois o fisioterapeuta do Guardiola, e depois dali ele se tornou o fisioterapeuta geral do Barcelona. Aí depois hoje ele tem um centro de estudos de desenvolvimento que os grandes jogadores de toda a Europa voam para ele. E ele faz os treinamentos dele no meio da montanha, então ele não tem uma academia específica. E dali ele se desenvolveu, ficamos grandes amigos e muito é bacana. Uma história toda que começa, né? O professor Tadeu é cheio de história, você já percebeu isso, mas eu quero entrar já no assunto que você veio aqui para falar disso, né? Como é que nasceu o Instituto Brasileiro de Futebol? Então, veja, quando eu terminei, em 85, eu pedi demissão do São Paulo, já não era a mesma preocupação em formar o atleta, era mais o dinheiro, começamos a perder muitos atletas, perdeu-se a importância do cidadão. Isso foi uma coisa que me deixou, fui cuidar da minha vida. Aí abri aqui em Jundiaí, eu tinha aberto na época uma escola de natação, chamava Aqua Center. Então ali a gente estava na cidade, tinha lá também um pouco envolvido com a parte da Secretaria de Esporte, mas aí falei, vou criar agora um centro de reabilitação, vou fazer natação, vou fazer academia, vamos tirar a molecada da rua, vamos fazer uma coisa mais organizada. Ali na Vila Ares, ali começou toda essa história. Aí um amigo meu um ortopedista, na época estava surgindo uma nova técnica, chamava o técnico do alografo, porque nós perdemos Zico, Falcão, grandes jogadores, porque a lesão de ligamento era um problema muito sério. E eu estava muito voltado a essa área de reabilitação de atletas. O nome dele era René Abdala. Então ele falou, Tadeu, eu estou saindo uma nova técnica, você faz o pré e o pós-cirúrgico, eu faço a cirurgia e a gente abre o instituto no Brasil. Fomos embora para os Estados Unidos por 30 dias. Só que ele voltou, hoje ele é o presidente de toda a ortopedia de medicina esportiva do Brasil, ele é o responsável. Se tornou um grande profissional, sempre foi. Eu acabei ficando, tive aquele choque cultural, voltei, depois de 6 meses estava voltando para os Estados Unidos, fui fazer inglês, acabei recebendo uma bolsa de estudo da Universidade de Boston, voltei a trabalhar com futebol e lá eu criei. Depois de terminar esses 3 anos, eu vi a necessidade e a divergência metodológica. Era muito chutão, bola longa, por uma série de razões culturais, influência da Inglaterra, quando ganhou a Copa do Mundo, em 66 e 69, 68 para 69, criou-se a primeira liga. Foi quando começou a época de Cosmos, através da Warner. Então a ideia toda foi, bom, eu vou voltar para os Estados Unidos e vou ver o que acontece. Voltei para essa universidade, e ali passei mais 2 anos e meio, ali já era diferente. Então nós tínhamos 26 atletas, 17 países, como é que nós vamos fazer o bolo funcionar? Cosmos, só para um detalhe, foi onde o Pelé encerrou a carreira. Exatamente, né? O Cosmos é isso. E onde foi ele ficou rico, inclusive, né? Porque ele não ganhou dinheiro no Brasil, ganhou dinheiro lá fora. Foi ganhar dinheiro lá, inclusive ele foi para lá com certas dificuldades financeiras, mas lá ele virou tudo. Bom, aí a história toda foi que, depois que eu terminei esse pós-graduação e esses 3 anos com a universidade, eu pude observar que havia uma necessidade de nós trabalharmos um pouco mais metodológico. Aí em 90 eu crio uma entidade chamada Brusa, eu deixei Boston, fui para Chicago, né, me deram lá os papéis, eu comecei a desenvolver um primeiro processo. E dali começou esse processo metodológico. Em 91 eu receberia um convite do estado de Iowa, lá no Midwest mesmo. Então lá era só plantação de milho, começamos a cortar um pouco de milho, colocamos lá um pouco de grama, e ali começou a ser o primeiro laboratório aplicativo dessa metodologia pro-americana. Começamos lá com umas 100 crianças, depois de 4 anos eram quase que 3.000 participantes do projeto, e as crianças indo, mas foi fantástico. E dali eu comecei a rodar, começamos a Chicago, eu fui parar na Flórida, e ali eu me associei em 2005 a uma empresa chamada Traffic, né, do Ávila, que é por 1 ano e meio, e já estava em Miami. A ideia foi, naquela época, não foi criado o Bifute, foi feito o Desportivo Brasil e o Miami. Então, o que se vê hoje, que Orlando está tentando... Há 10 anos atrás já existia esse processo, nós fizemos isso. Por algumas razões... Plantou a sementinha, né? Plantou, mas não era o momento certo. Tanto é que Romário foi para lá, Zinho, e não conseguiu fazer com que a coisa funcionasse da forma que nós... Mas para mim foi muito importante, porque com a entrada nós
pudemos começar a viajar o mundo e levar um processo metodológico, no qual a criança começaria a ser educada aos 6 anos, iria até os 17, 12 anos de desenvolvimento do processo metodológico, onde a gente enfatiza a importância de treinar intelectualmente o jovem. Ele vai entender o porquê, o quando e como. E lógico, você tem as áreas que elas se interagem, as partes técnicas, tá? E essa conceituação e esses conceitos foram transformados em peças, em livros, em softwares, em manuais. Aí começamos a criar os cursos de formação, já que no Brasil nós não temos um curso definido de licenças e tudo mais. Então passou a se chamar a metodologia do futebol brasileiro, o Instituto Brasileiro de Futebol criou com essa missão, vamos formar o indivíduo através do esporte de futebol, e ele tem uma oportunidade de se direcionar. Ele pode ser um profissional de futebol, ele pode ser um profissional através do futebol, indo para uma universidade com bolsas de estudo, ou ele se capacita e se torna um educador do Bifute. E hoje, como a gente tem praticamente 43 países interessados em entender melhor como que o Brasil produz atletas e equipes, foi o que acabou me trazendo de volta 1 ano e meio atrás, quase 2 anos agora, para implementar essa metodologia e a missão do Bifute, que hoje nós temos o Bifute Estados Unidos, né, que atende, e o Bifute Brasil, que a gente opera agora em Santana de Parnaíba, Barueri, Santana de Parnaíba. Legal. Já ele vai falar como é que funciona, como é que é o dia a dia, né, do aluno, entre aspas, desse instituto, mas deixa eu explorar um pouquinho mais aqui o João, não posso perder essa oportunidade. Ele trocou de viola, pegou uma viola mais bonita, uma viola dourada. Ele tirou a viola do capeta e pegou a viola. Como é que é o nome dessa viola aí, João? Essa aqui, aquela ali é uma afinação rio abaixo, né? Que é a viola do Pacto do Violeiro com o Capeta. Essa viola é uma afinação chamada cebolão. Cebolão. É. É mais uma viola paulista? É uma viola mais típica do interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso também, Minas, né? É de cebolão, porque quando se tocava ela solta, as mulheres choravam. Então, igual o ato de cortar a cebola. Vamos fazer um pouquinho aí de Tião Carreiro, que você trocou de viola, não posso perder essa oportunidade. Você quer o que você traz Tião aí? Carreiro? O que você traz de Tião Carreiro? Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos essa passagem quando champanhe corria rodo no alto meio da granfinagem. Nisso chega um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga que era pra rebater a fria. Rei do café. Edgar. É verdade, rei do café é o cara que chegou, né? É verdade. Muito bom, muito bom. O que mais você traz aí? De moda de viola. Essas modas são muito boas. Essas modas são boas. Assim, a gente no Pantanal, compadre, a gente toca chamamé, polca, alguns pagodes, algumas guarânia, algumas canções. Lá a gente gosta muito de canções. Até porque o Mato Grosso, antes de Tordesilhas, nos outros 2 tratados anteriores, o Mato Grosso pertencia à Espanha. Então a nossa influência musical de lá, da música espanhola, é muito grande, né? Então o jeito de tocar viola, na verdade, a viola ela substituía a harpa paraguaia dentro da música pantaneira, né? Essa coisa de... Sensacional, né? Muito bom. E canções, tipo essas canções que eu gravei aqui no Quariterê, uma música chamada Da Janela da Varanda, parceria minha e do Luiz Salgado, que é um poeta e cantador lá da divisa de Goiás com Mato Grosso, que é uma canção assim. Da janela da
moça formosa apanhando uma rosa pra enfeitar os seus cabelos. O sol já vem se debruçando lá no horizonte vermelho, acordando a passarada que na revoada risco azul do céu ao meio. Ao lado da minha varanda tem um lindo pé de pé. Depois de sua florada vem a desflorada só pra nos enternecer. O cantar da siriema e o voo da perdiz. De emoção eu fico mudo, se eu tenho tudo. Muito bom, muito bom. E aí Esse é um tipo de programa que eu apresentaria o dia inteiro, sem problema nenhum. Falando de futebol e falando de música boa, eu apresentaria o dia inteiro. Mas, enfim, tudo que é bom acaba, mas eu quero que o Tadeu aqui explique como é que é o dia a dia do aluno do Instituto Brasileiro de Futebol. Bom, nós temos, como lhe disse, então o processo ele começa a partir dos 8, 9 anos, tem uma rotina semanal, nós trazemos meninos de outros países, né, também para se interagirem. E o processo todo ele é focado na parte acadêmica, então o menino ele tem aquela responsabilidade, algumas sessões são dadas em inglês. O principal é ensinar, é isso? O educar. Formar o homem. É até interessante, porque se você fizer uma análise de... o técnico que está cuidando do São Paulo atualmente, o próprio Tite, alguns técnicos... Hoje já se fala muito mais a importância de posicionamento, tática. Então o menino, no nosso setor, então nós temos algumas ferramentas, softwares onde a gente coloca numa sala de aula, ele vai passar 15 minutos, fazer uma análise do conceito, levamos para campo e aí você orienta. O resultado tem sido fantástico. Embora seja um projeto pioneiro, nós estamos há 8 meses realmente fazendo isso como esperávamos, é impressionante. Já temos alguns meninos atendendo os clubes profissionais, já temos agora em janeiro alguns meninos subindo para fazer o que a gente chama de high school, tem alguns que já estão com as universidades definidas. Então, num prazo curto, você já teve meninos viajando, indo para outros países, e tudo isso através do futebol e através do processo de intercâmbio, porque nós temos outros clubes ao redor do mundo que aplicam essa mesma metodologia. Hoje você está no Brasil, em São Paulo, né? Se não me engano, em Alphaville, e está nos Estados Unidos. Estados Unidos a gente usa Boca Raton, nós temos Seattle, nós temos Minneapolis, nós temos Virgínia, nós temos desenvolvendo agora um projeto na parte de Phoenix, temos Porto Rico, temos Medellín, que é Colômbia, né? que é um projeto interessante, que é um projeto social cristão muito interessante, lá tem quase 2.000 crianças, mas todos eles em função de viagem. Você vai, implementa o processo metodológico, eles se tornam educadores e começam a desenvolver. Então hoje o grande interesse nosso é trazer todo esse pessoal de volta para o Brasil para que eles tenham uma continuidade e se interagem conosco. E a interação também é muito interessante, social, troca de experiência cultural, muito bacana. Se alguém se interessou aí, de repente tem um pai, uma mãe que está assistindo aí agora, tem um jogador de futebol em casa, um garoto está começando, logo vem o feminino também, que não vai dar tempo de falar aqui, mas logo vem, né? Exatamente. Então, se alguém se interessou, como é que faz para entrar em contato com você? Olha, o melhor caminho seria o nosso site, né, o Bfoot, www.bfut.net, e lá você vai ver os programas, tem português, inglês, espanhol, a linguagem, e nos mande aí um oi interessado para que a gente possa, porque nós também podemos ir à cidade, nós podemos enviar os educadores. Esse tá plano embaixo, de carreira. Então, para você entrar em contato, quero agradecer demais a sua presença aqui. Muito obrigado. Desejar boa sorte aí no seu projeto e conte com a gente. Muito obrigado pela oportunidade, não só pela companhia, pela boa música, mas pelo alto nível intelectual de informações dadas. Gostei muito, viu? Foi bem bacana. Eu que agradeço. Obrigado. Essa é a intenção do nosso programa Altos Papos, exatamente tem esse intuito de levar boa música e assuntos interessantes que interessam as pessoas que estão lá do outro lado também. João, quero agradecer demais. Como eu disse aqui, eu ficaria o dia inteiro aqui ouvindo você, viu? Se alguém quiser contratar você ou adquirir um desses seus 8 CDs aí, como é que faz? É o meu site, www.joaormonde, Ormonde é com O e D de dado mudo, né? Ormonde, né? Tá aí embaixo também? Sem acento, joaormonde.com.br é o meu site. Para contratar para shows, eventos? Também. Também? joaormonde.com.br. Prepara uma música então para a gente encerrar aí. Sim. Eu sempre encerro o nosso programa com uma frase, essa frase é minha, mas convido você também a participar do nosso programa. Manda um e-mail
Diga o que você está achando do programa, principalmente as críticas são muito bem-vindas, que é uma forma de a gente melhorar o nosso programa, tá bom? autospapostv@gmail.com. Claro que se você tiver elogio, pode mandar também, que infla o nosso ego, mas as críticas nos fazem crescer, tá certo? Essa mensagem, essa frase é minha, está lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo, pode procurar lá, tem outras frases, a frase que eu escolhi é essa daqui. Não se faz uma vida melhor com velhas atitudes. Pensa nisso, a gente se encontra a qualquer momento aqui no Canal 25 e encerra o programa de hoje com João Ormonde. Vamos lá, João. Eu vou fazer então de novo da Janela da Varanda Inteira. Vamos lá, tá? Você que eu manda. acho que é uma canção bem retrata bem o sertão do Brasil, sabe? João Ormonde. Da janela da varanda do meu ranchinho tão singelo, vejo a moça formosa apanhando uma rosa pra enfeitar os seus cabelos. O sol já vem se debruçando lá no horizonte vermelho, acordando a passarada que na revoada pinta o azul do céu ao meio. Ao lado da minha varanda tem